E o quadro Direitos do Consumidor de hoje está aqui em Imperatriz. Para responder às dúvidas dos telespectadores, eu recebo o promotor de Justiça dos Direitos do Consumidor, Sandro Bíscaro. Bom dia, promotor, seja bem-vindo. Bom, a primeira pergunta vem da Carolina Andrade, de São Luís. Ela diz o seguinte: comprei um avião de brinquedo para o meu filho e um livro para mim em um site na internet. A compra foi feita na mesma loja. O problema é que o brinquedo chegou, mas o livro não. E na hora de receber, eu não estava em casa. A funcionária de minha casa assinou o recebimento. Somente quando cheguei em casa e abri a caixa é que dei falta do livro. Ela pergunta o que fazer. Bom dia, Carolina, Luiz, bom dia, Maranhão. É importante, em primeiro lugar, que a Carolina tente um contato com a empresa que vendeu. De regra, essas empresas disponibilizam o serviço devem disponibilizar o serviço de atendimento ao consumidor para receber essa reclamação e resolver o problema. Muitas vezes o consumidor acaba se precipitando, achando que já perdeu o direito, e não é bem assim. Muitas vezes ele resolve, de regra, logo de início com a própria empresa. Agora, se isso não acontecer, é claro que ela tem o direito de uma informação precisa e o ônus de provar que ela recebeu os dois cabe à empresa e não a ela. Então, a empresa deve emitir um recibo que especifique o que tem dentro daquela caixa que ela recebeu. Muito bem. A Rosa Barros, que mora no bairro Coatraque, em São Luís, pergunta o seguinte: perto de minha casa existe um restaurante que expõe do lado de fora pratos e preços que não condizem com a realidade. Eles colocam que o prato acompanha filé de peixe, mas, na verdade, o que vem são pedaços de um outro tipo de peixe cheio de espinha. O prato que fica exposto até existe, mas é o dobro do que anunciam no cartaz. Isso é propaganda enganosa? Ela pergunta como consumidor o que deve fazer. Com certeza, isso é uma propaganda enganosa. A publicidade, a oferta, deve corresponder exatamente ao produto. Não pode haver armadilha, aquela história que ele acena como se fosse uma coisa, mas quando o consumidor entra, vê que não é aquilo. Isso é vedado pelo Código do Consumidor e ela deve reclamar aí ou ao PROCON ou à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Outra pergunta é da Vera Lúcia, de São Luís, que mora no bairro São Francisco. Ela diz o seguinte: fui ao shopping e acabei perdendo o ticket do estacionamento. Eu teria que pagar R$ 2,50 pelo tempo que passei no local. Como perdi, fui obrigado a desembolsar R$ 10 e ainda passei pelo constrangimento de ter que voltar até o carro para apresentar os documentos do veículo. Ela pergunta: isso é certo ou é errado? Bem, com relação a apresentar os documentos do veículo, é claro que isso é uma cautela, é uma prudência do shopping para evitar o furto de automóveis dentro do estabelecimento. Agora, com relação a essa multa desses R$ 10, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido em casos similares que isso é ilegal. Por que ilegal? Porque já está disponível no mercado, dentro da tecnologia da informação, instrumentos que permitem ao fornecedor de produtos e serviços identificar aquele consumidor que eventualmente perde a sua comanda ali, como chama, né? Mas entre a prática e a teoria ainda temos um certo espaço de tempo a percorrer. Portanto, cara consumidora, cuide melhor do seu ticket. Agora, promotor Sandro Bíscaro, o que o consumidor deve fazer quando a loja não cumpre o prazo de entrega de um produto? Ele pode desistir da compra e exigir o dinheiro de volta? Quem pergunta é o Rodolfo Dias, de São Luís. Sim. Como eu falei no início, a publicidade, a oferta, ela faz parte do contrato, ela vincula. Então, se o comerciante ali afirma que em 10 dias, em 20 dias, você vai ter o seu produto entregue em sua residência, isso faz parte do contrato, da negociação de vocês. De forma que, se isso não for cumprido, você pode sim pedir a devolução do seu dinheiro. Agora, nem precisa entrar nessa questão, porque nós temos o direito de arrependimento. No artigo 49 do Código de Defesa, o consumidor tem direito simplesmente de se arrepender nas compras feitas fora do estabelecimento comercial. O que é diferente de você ir lá no local e comprar. Compra por telefone, compra em domicílio, você tem 7 dias para se arrepender, independente do motivo. Simplesmente diz: eu não quero esse produto, ponto. Agora, a Maria Francisca de Açailândia pergunta o seguinte: a quem o consumidor deve recorrer no caso de se sentir lesado? Existe o PROCON, Ministério Público e ainda a Defesa do Consumidor. Exato. O Ministério Público, cabe a ele a defesa
do consumidor atacadista, vamos dizer assim. Aqueles problemas que acontecem com toda a sociedade, eles são tutelados pelo Ministério Público. Os problemas individuais, pelo PROCON. Um exemplo, deu problema só no seu celular. Quem vai cuidar disso aí é o PROCON. Agora, se esse problema se repetiu, ou até se o PROCON perceber que esse problema se repete com vários celulares, com um lote de celular, por exemplo, aí sim é o Ministério Público quem tutela. Ou seja, o Ministério Público tutela os problemas sociais que acontecem com várias pessoas e o PROCON aqueles que só acontecem com determinadas pessoas. Outra pergunta interessante é a seguinte: como agir no caso de uma loja quebrar um acordo com o cliente e depositar antes do previsto um cheque predatado? Quem pergunta é Patrícia Cavalcante, da cidade de Codó. Olha, se o seu cheque voltar sem fundos, você tem direito, com certeza, a uma ação por dano moral contra esse comerciante que depositou antecipado seu cheque. Mas uma coisa é muito importante, escreva no cheque a data que ele deve ser depositado, a data que você emitiu e a data que ele deve ser depositado. E não apenas aquele papelzinho, porque o papelzinho depois ele é retirado e o consumidor fica sem a prova de que ele deu o cheque predatado. Ok, promotor Sandro Bíscaro, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Mirante. Satisfação, muito obrigado, bom dia.